Olá, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia que está no livro de Mateus 8, a partir do versículo 16, que diz: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nessa passagem, Deus nos mostra que através de Jesus nós somos curados, libertados. Mas não é só isso. Jesus, ele limpa, capacita, transforma, salva, entre tantas outras coisas que Jesus faz. Ele é maravilhoso. E é na Bíblia que ele nos ensina a segui-lo para que possamos herdar, ter todas essas bênçãos nas nossas vidas. No versículo 8, a partir do 18, diz: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou para que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar seus mortos. Nesta passagem, Jesus mostra o quanto nós temos que ser valentes, audaciosos, corajosos, firmes, em não olhar para trás, e sim segui-lo. E eu creio que essa colocação de Jesus não é o estado morto físico do Pai, do escriba, mas sim o estado morto espiritual. Porque quantos de nós sabemos que pessoas da nossa família mesmo estão mortos espiritualmente por não conhecer a Jesus? Então, em vão nós olharmos para trás, ficarmos com aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, esperarem elas morrerem, ou, enfim. Tem uma observação que eu até anotei aqui, não seja como homens mortos, ociosos e inúteis, empregados para cuidar de outros mortos. É profundo isso, né? É muito profundo. Nós temos que ter vida e vida eterna. E conhecer a Jesus é um comprometimento e de seguir a Ele, de ir em frente para buscar termos vida. E através da vida fazermos o que está dentro dos ensinamentos de Jesus na Bíblia, que é amarmos uns aos outros e seguir a vontade dele aqui na terra, mas através da palavra de Deus fazer com que outras pessoas também conheçam a Jesus e sejam libertas, sejam salvas, sejam curadas
tenham vida, sejam vivas espiritualmente e não mortas. Então, para isso a gente tem que ter fé. A gente, na Bíblia mostra que o quanto Jesus, estava escrito aqui, né, de Mateus 23-27, fala da tempestade que Jesus apazigua, né? Eu vou ler um trecho para vocês. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Ele estava exausto. Naquele dia ele tinha curado, tinha libertado muitas pessoas, ele tinha realmente... Teve um dia muito cheio, muito exaustivo, e ele estava muito cansado. Isso mostra a humanidade dele aqui na Terra, né? Quão humano ele foi, porque a exaustão trouxe o quê? Ele estava descansando, estava exausto, dormiu. Mesmo com toda a tempestade, ele estava em paz, tranquilo, porque ele é filho de Deus. E os seus discípulos, aproximando-se, versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, os despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, né, porque os discípulos ficaram desesperados, né? Vamos perecer, Senhor. Né, tipo, faz alguma coisa, Jesus. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se em uma grande bonança. Né? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar o obedecem? É Jesus. É o milagre que Jesus faz nas nossas vidas. Em Mateus 8:27, eu fiz uma observação. O milagre que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos especificamente por terem medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentirmos medo diante de uma tempestade. Mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz sentido. Os discípulos deviam saber que com Jesus no barco, eles estariam seguros. Ele é o Senhor do universo. Ele nos livra das dificuldades. E Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam. Então, estamos num momento difícil, mas estamos todos no mesmo barco, diante de uma tempestade. Mas nós temos que ter fé, clamar para Deus nos atender. Continuar nos atendendo com saúde, com paz no coração, porque Deus, Jesus está nesse barco. E nós vamos passar para melhor. Essa situação vai passar e tudo ficará bem, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Basta ter fé.